amigos, estudantes de engenharia e profissionais da construção civil. Hoje continuaremos nossa conversa sobre ética. Para falarmos de ética, é importante sabermos um pouco sobre a dignidade do homem. Que é o homem para dele te lembrares, e o fizeste pouco menos que um Deus, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sobre seus pés tudo colocaste. Partindo desses escritos sapienciais da tradição judaico-cristã, pode-se deduzir o quão fascinante é o mistério da criação do homem. O homem, feito pouco menos que um Deus, é coroado de glória e beleza pelo seu Criador, para que domine todas as suas obras. Deve-se entender que a antropologia bíblica funda esta percepção do ser humano não como uma coisa, mas como uma criatura de Deus, criado um pouco inferior a um ser divino, dando-lhe o domínio sobre as obras de suas mãos. Identifica-se aí uma dignidade bem particular, inaugurada pela palavra criadora de Deus. Sendo membro da família humana, possui uma dignidade inata, seja qual for a situação em que se encontre. Nisto, todos os homens são iguais. Para Leão 13, não há diferença alguma entre ricos e pobres, patrões e criados, reis e súditos, porque é o mesmo Senhor de todos. Por isso a ninguém é lícito violar impunemente a dignidade do homem. Para Boécio, filósofo cristão da Idade Média, a pessoa é uma substância individual de natureza racional. Ela remete à unicidade de um sujeito ontológico, que, sendo de natureza espiritual, goza de uma dignidade e de uma autonomia que se manifestam na consciência de si, no livre senhorio do seu agir. Com a noção de pessoa, Karl Rahner, citado por Agostinho, afirma que o cristianismo penetra a cultura pagã e a transforma profundamente. Persona passa a ser e designar um ser humano concreto, um indivíduo da espécie humana. Esta noção vem coligada de sujeito, enquanto ser significa, assim, a autopossessão de um sujeito como tal, em uma referência consciente e livre ao todo existente. O homem, ser criado, tem um futuro temporal, como conservação terrena, com dignidade, e atemporal, como destinada à vida eterna. O reconhecimento da futuridade da vida confiada aos cuidados do ser humano incide fortemente na reflexão e orienta as ações. Ser humano significa existir e se situar dentro de um quadro mais amplo que define um sentido e valores e responsabilidade. E o respeito à sua pessoa implica que se respeitem os direitos que decorrem de sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se lhe impõem. Para Arendt, a ética da defesa da vida física se funda na dignidade humana, assumida e compreendida como princípio absoluto. Assim, a vida como valor e bem precioso exige critérios para que seja tutelada. Deste modo, pode-se afirmar que não há graduação no que diz respeito à dignidade humana, ou seja, vida que merece ser vivida e a que não merece. A vida deve ser tutelada em todo o arco de sua existência. Isto quer dizer que a mistanásia, ou seja, a morte miserável, infeliz, evitável e fora e antes da hora, é resultado de uma vida errada, sem qualidade, por conta das situações persistentes de injustiça, pobreza e iniquidades. Faz-se necessário uma cultura de vida e uma rejeição à cultura de morte, que reduz o homem a uma coisa e um instrumento descartável.
torna-se urgente colocar o foco na vida, dando relevância ao como se vive. O mundo laicizado ou secularizado tende a rejeitar a figura do Criador e chega a afirmar pelos seus atos que o homem basta a si mesmo. Destruir a figura do Criador pode significar a negação da sacralidade e dignidade da vida. A perigosa tentativa de sepultar Deus, ou seja, decretar sua morte, como defendia Nietzsche e demais filósofos nihilistas, de viver não com Deus, mas como Deus, pode sepultar o homem na mesma sepultura preparada para Deus. Jacques Maritain afirma que, a partir do Renascimento, o homem começa a conquistar a consciência da própria dignidade, fazendo apoiar tal dignidade unicamente na força da razão, libertando-se das velhas estruturas do mundo e de todas as disciplinas e autoridades que apreciam em nome de Deus, como a chave de retorno àquelas estruturas. O homem isolou-se progressivamente de Deus. Deus, o Deus celeste do cristianismo, era o supremo defensor da nossa própria grandeza e potência. Esperamos o progresso e a felicidade a partir do esforço do homem, centrado em si mesmo e separado de Deus. Realizamos a nossa dignidade e nos tornamos senhores da natureza, mas estávamos sozinhos. Esta época foi uma época de humanismo antropocêntrico e desembocou na devastação do homem. No mundo tão plural como o atual, a dignidade do homem torna-se o ponto de partida para o diálogo em toda a sociedade e fundamento para os direitos humanos. O conceito de tal dignidade não se restringe somente aos momentos ontológico e teológico. A passagem para o momento jurídico-político deve ser feita em vista de se receber reconhecimento e sustentação à luz de um entendimento adequado de igualdade humana. Para o pensador Ulrich, não reconhecer a dignidade intrínseca do outro traz inevitáveis consequências negativas para a pessoa e para a sociedade. Corre-se o risco de se aceitar certa concepção baseada na gradualidade da dignidade humana e do direito à vida. Dussel diz que a dignidade negada deve ser reconquistada numa incansável tarefa. Para ele, a dignidade não é um valor, mas o fundamento dos valores e direitos, onde a vida é o valor fundamental. Finalmente, conclui dizendo: o reconhecimento da igualdade intrínseca de todo ser humano parece ser o fundamento do princípio de respeito ao semelhante, mais aderente e portador de consenso. Ressalta-se que a igualdade intrínseca é constitutiva e não exclui as diferenças justas, apenas aquelas injustas, inequidades. Os seres humanos são diversos, não desiguais. Assim, não obstante as tensões e limites, o homem pode ser o que deve ser, apropriando-se com convicção de sua vocação original, respeitar, cultivar e cuidar da vida. Assim, a pessoa está no centro da ordem política e social, porque ela é um fim e não um meio. É um ser social por natureza, não por escolha ou em virtude de mera convenção contratual. Essa centralidade da pessoa humana, para Agostini, é inconfundível protagonista da vida social, nos reenvia a sua dignidade, que requer ser respeitada em qualquer circunstância, pois é dotada de um valor incomparável, inviolável, sendo por isso inalienável.